Olá, hoje a gente vai entender como a inflação impacta nos seus investimentos. A gente conhece o termo inflação, né? A gente associa a inflação ao aumento dos preços. Então, quando os preços aumentam, a gente até usa a expressão de que os preços inflacionaram, não é isso? Essa é a definição, senso comum. Mas não é assim que a ciência econômica, a economia, define a inflação. Eu vou trazer um exemplo para a gente entender melhor isso. Ora, vamos supor que eu seja um produtor de canetas, tá? Então, estão 3 canetas iguais aqui e eu produzo caneta. E vamos supor também que a minha capacidade máxima instalada seja de produção de 3 canetas apenas. Eu não possuo mais espaço, maquinário e mão de obra para produzir mais do que 3 canetas. Essa é a minha capacidade máxima de produção anual, são de 3 canetas. E vamos supor também que eu venda cada caneta dessa por R$1. Ora, então vamos lá, no primeiro ano então eu produzo as 3 canetas e vou lá e vendo as 3 canetas, né? Cada uma por R$1. Só que eu observei uma coisa, vieram algumas pessoas ainda interessadas em comprar as minhas canetas. E me perguntaram, Henrique, ainda tem caneta? Eu não, já vendi toda a minha produção, tá? No primeiro ano. Ao final do segundo ano, né, então eu produzi 3 canetas e vendi cada uma, né? Vendi todas, cada uma a R$1 e percebi que vieram muitas pessoas interessadas em comprar a minha caneta ainda. Henrique, ainda tem caneta, muita. A procura, né, a gente chama a demanda pelas minhas canetas estava muito alta. Ora, o que é que eu posso fazer no terceiro ano, né? Então, no terceiro ano eu produzi 3 canetas e antes de vender eu posso pensar o quê? Opa, todo mundo está interessado em comprar as minhas canetas. Existe uma demanda muito forte para comprar as minhas canetas. O que é que eu posso fazer? Já que eu poderia pensar em produzir mais e eu venderia mais, porque tem gente interessada em comprar minhas canetas, não é isso? Mas eu já disse que eu não consigo produzir mais, eu não tenho mais capacidade de produção. Então o que é que eu posso pensar? Ora, eu posso pensar em aumentar o preço, né? Então vamos supor que eu fui lá e fiz isso, né? Então eu aumentei o preço da minha caneta. Sou guloso, então eu fiz logo, aumentei de R$1 para R$1,50. E aí o que aconteceu? Ora, eu vendi a R$1,50, eu vendi todas as minhas 3 canetas. Eu vendi toda a minha produção a R$1,50. Ora, o que é que aconteceu aqui? A gente pode trazer esse conceito do senso comum que a gente conhece da inflação, né? Olha, o preço da caneta aumentou, houve uma inflação no preço da caneta. Tá certo, mas não é assim que a economia define. Olha como a economia define o mesmo evento, né? A economia vem e fala assim, houve uma destruição do poder de compra da moeda. O real, que é a nossa moeda, se desvalorizou. Por que a economia fala isso? É o mesmo olhar, só que de uma forma diferente. Veja, antes uma moedinha de R$1 conseguia comprar uma caneta. Hoje a mesma moeda de R$1, ela não consegue mais comprar a mesma caneta, percebe? Então o real se desvalorizou, houve uma destruição do poder de compra da moeda. Ora, isso é horrível para qualquer economia no mundo, principalmente, claro, aqui no Brasil. Para os mais velhos aí de cabeça branca como eu, vai lembrar lá da década de 80, da década de 90, né, onde a gente tinha um processo inflacionário no Brasil muito alto, né, inflação galopante, onde a gente trocava de moeda a todo momento, né, cruzeiro, cruzado novo, cruzado antigo, cortava os 3 zeros, né, você ia comprar um pão, era 1 milhão de cruzeiros, né, porque o processo de inflacionário era muito alto, ou seja, de destruição do poder de compra da moeda, que a gente tinha que cortar os 3 zeros para ir diminuindo o valor, né, então isso é ruim para qualquer economia. A quem detém o dever de defender a nossa moeda, né, quem é a instituição que foi criada com esse objetivo? Ora, o Banco Central. E ele faz isso através das ferramentas de política monetária, né? Sendo a mais conhecida aí, que a gente vê a todo momento, é o aumento e a diminuição da taxa básica de juros da economia, famosa taxa Selic. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Vamos voltar aqui ao conceito de inflação. Então já entendemos que a inflação é a destruição do poder de compra da moeda, destruição do valor do real. Então, como isso pode impactar nos nossos investimentos? Ora, é muito comum um cliente chegar até mim no escritório e aí fala bem assim, Henrique, eu tenho um investimento que rende a 10% ao ano, né? Então ele traz essa premissa. Eu falo, Henrique, eu tenho um investimento que rende 10% ao ano. E eu falo, é verdade, essa é sua taxa nominal, mas não é a taxa real que você está tendo no seu investimento. Por quê? Ora, vamos aqui tentar entender aqui, se eu tenho um investimento que eu faço em janeiro, né, e ele vai até dezembro, ou seja, um ano aqui no nosso exemplo, e aí, ao passar do tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, existe uma força aqui, né, que são os juros compostos,
que vai fazendo com que esse dinheiro vá aumentando. Não é isso? O investimento de janeiro a dezembro. Então, janeiro, existe uma força aqui com o passar do tempo, que são juros compostos, que vai multiplicando o seu dinheiro. Né? Então, da mesma forma, e a gente acabou de entender isso nesse vídeo, existe uma força contrária que vai destruindo o poder de compra da moeda. Então, quando você fala que você tem um investimento de 10% ao ano, você tem que levar em consideração, neste mesmo ano, quanto desvalorizou o real, ou seja, qual foi a inflação do Brasil medida, por exemplo, pelo indicador chamado IPCA, que é o indicador oficial do Brasil para a gente medir a inflação. Então, a gente tem que sempre levar em consideração isso. Imagine você que o seu investimento foi de 10%, né? A rentabilidade do seu investimento foi de 10%, e a inflação foi de 5%, por exemplo. Né? Então, o conceito de taxa nominal é esse, é a taxa que está nominalmente escrita no seu investimento, 10%, está correto. Mas a taxa real é a taxa nominal menos a inflação. Então, qual foi a rentabilidade real que você teve nesse investimento? Qual a rentabilidade realmente que você está tendo nesse investimento? E aí eu fui até bondoso nesse exemplo que eu dei de 10% de taxa e 5% de inflação. Veja, e se o investimento for de 10% e a inflação foi de 10%? Ora, estamos aí diante de um investimento que a gente pode dizer que não rendeu nada, apesar da taxa nominal ser de 10%. Vou piorar a situação. Seu investimento de 10% ao ano e a inflação foi de 12%. Essa é a crítica que a gente faz, por exemplo, a esse instrumento chamado caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela é muito criticada por isso. Muitas vezes, em muitos anos já aconteceu que a rentabilidade da poupança é inferior à inflação. Então, por isso que fala que você perde dinheiro na poupança, apesar de você ver o seu valor, né, o dinheiro lá aplicado, ele aumenta, mas o poder de compra desse dinheiro foi destruído pela inflação.